Você já observou que muitas pessoas utilizam o própolis como anti-inflamatório e antisséptico? Hoje vamos falar sobre o uso de extrato de própolis em doenças orais, dermatológicas e genitais, por Daniel Carmucci e Heloísa Kondorfer. O própolis é um produto oriundo de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas, colhidas pelas abelhas, de brotos, flores e exudatos de plantas, nas quais as abelhas acrescentam secreções salivares, cera e pólen para a elaboração final do produto. Para a seleção do artigo, utilizamos a Medline, Biblioteca Virtual da Saúde e Cochrane. Foram encontrados 11 artigos. Após seleção, foi escolhido o artigo External Use of Propolis for Oral, Skin and Genital Disease, a Systematic Review and Meta-Analysis. Esse artigo foi publicado pela Medline e foi por nós escolhido pela proximidade com o objetivo original. O própolis é utilizado desde 300 anos antes de Cristo e em geral contém várias substâncias como ácido fenólico, flavonoides e terpenos. Possui atividade antimicrobiana e anti-inflamatória e também foi relatado efeito antitumoral em células cancerígenas. Tem-se como uso externo a forma unguento, gel, batom e enxaguante bucal. Na literatura, temos relato de redução da infecção oral, da placa dental e tratamento da estomatite. Entretanto, nenhum estudo publicado até o momento avaliou a eficácia do própolis para o uso externo. Além disso, diversos estudos podem ser omitidos dos bancos de dados se esses estiverem com busca restrita à língua inglesa ou chinesa. A metodologia foi guiada pelo PRISMA, o tempo de pesquisa até junho de 2016. Diversos bancos de dados foram utilizados para a confecção da revisão sistemática. Dentre eles, a Medline, Embase, Cochrane, Sinal, além de 6 coreanos e 2 chineses. Houve também pesquisas não eletrônicas, em geral em revistas e jornais coreanos. Os termos de pesquisa utilizados foram propolis and external use, or external application, or external treatment, or topical application, or ointment, or gel, or dressing, or oral, or skin, or genital, and randomized control trial, or randomized clinical trial. Em relação à população, temos pacientes com diagnóstico de qualquer doença incluída no CID-10. A intervenção seria qualquer intervenção com própolis nos ingredientes. A comparação seria um placebo ou outras intervenções, e o objetivo dessa revisão sistemática é explorar as evidências sobre a eficácia do uso externo do própolis para doenças orais, dermatológicas e genitais. Os critérios de inclusão foram ensaios clínicos comparando o uso externo com placebo ou outros controles ativos, como terapia de enxaguamento, miconazol, antissépticos orais, entre outros. Todos os ensaios clínicos randomizados encontrados foram incluídos, e estudos que compararam o efeito de própolis com outra intervenção foram considerados para inclusão quando a mesma intervenção foi aplicada tanto para o grupo controle quanto para o grupo da intervenção com própolis. Estudos não randomizados, estudos com animais, células ou estudos quase randomizados foram excluídos. 3 autores distintos fizeram a extração de dados usando um formulário pré-definido. Nos estudos com informações insuficientes, foram contatados os autores para requererem informações adicionais. Foi utilizada a ferramenta de risco de viés da Cochrane. Para a meta-análise, foram extraídos dados dicotômicos, usando risco relativo para a taxa efetiva total para o desaparecimento da dor. Foi aplicado um Randall Effects Model usando o software Heavman. Foram encontrados 286 artigos no banco de dados. Artigos duplicados foram removidos, restando 221 artigos. Foi feito um screening, onde foram removidos 139 artigos, por estes terem critérios de exclusão, como o estudo em animais ou estudos não relacionados ao própolis. Restaram 82 artigos para leitura de texto completo. A partir de então, foram excluídos os outros artigos que não contemplavam os critérios de inclusão ou possuíam critérios de exclusão que não foram detectados na leitura do título e abstract. Restaram apenas 12 revisões sistemáticas. Destas, apenas 2 foram incluídas para a meta-análise. Em relação aos resultados, foi possível realizar uma meta-análise apenas com as doenças orais. Essa meta-análise utilizou 2 estudos sobre aftas orais recorrentes. Tanto o primeiro quanto o segundo estudo mostraram que, dentro de um intervalo de confiança de 95%, o risco relativo está mais favorável ao uso do própolis
do que o uso do placebo. Em contrapartida, ao se realizar a meta-análise, o intervalo de confiança ultrapassa a linha de base, ficando entre 0,97 e 3,98, não sendo possível dessa forma garantir que há uma diferença estatística evidente. Os resultados em relação à doença de pele mostrou que não houve diferença significativa quanto às unidades formadoras de colônia e duração do tratamento em queimaduras. Já em relação às úlceras da perna, o tratamento se mostrou muito mais eficaz quando combinado a utilização do própolis com alguma cointervenção, do que somente utilizada com intervenção isolada. Outra comparação existente foi no uso para Tinea capitis e Tinea versicolor, em que o extrato de própolis se mostrou com um efeito significativo no prurido, eritema e descamação e contagem de leucócitos em comparação com a vaselina. No entanto, para a acne, um estudo mostrou que máscara de pólen é mais efetivo do que máscara de própolis para melhorar as condições de pele e as pústulas. Por último, em relação às doenças na genitália, um estudo mostrou diferenças significativas nas medidas de desfecho do herpes genital, comparando própolis com placebo. 2 outros estudos conseguiram relatar uma melhora significativa ao se usar o creme vaginal de própolis com o gel vaginal de metronidazol. Por último, um outro estudo comparou a pomada de própolis com a pomada de aciclovir e placebo e mostrou um efeito significativo no própolis com o número de pacientes em cicatrização, lesões com crosta, lesões de úlcera, lesões vesiculares e infecções bacterianas herpéticas. Outra observação importante é que a pomada de própolis foi significantemente mais eficaz na redução de lesões de úlcera do que o placebo, mas não houve nenhuma diferença significativa encontrada entre o própolis e o aciclovir em lesões de úlcera. Nós optamos por utilizar a ferramenta do Amster para a avaliação da qualidade do artigo escolhido. Tal instrumento tem a função de garantir um estudo sucinto, confiável e abrangente das melhores evidências disponíveis. Com isso, é possível basear uma decisão médica em um estudo que seguiu esta metodologia. Ao realizar o checklist da ferramenta Amster com o artigo escolhido, identificamos uma boa qualidade metodológica em sua confecção. Isso porque ele preenche os seguintes critérios, como alguns já foram explicitados anteriormente. Sendo o primeiro, incluem os componentes do pico. O segundo, apresentava um plano de meta-análise e um plano para investigação das heterogeneidades antes mesmo da realização da revisão. 3. O autor deixou explícito que só usaria ensaios clínicos randomizados. 4. Utilizou como estratégia de busca várias bases de dados, inclusive bases coreanas e chinesas, e evidenciou as palavras-chave de busca. Respondendo às questões 5 e 6, os autores realizaram tanto a seleção dos estudos quanto a extração deles em trio. Na nossa avaliação, o texto apresentou 2 negativas, sendo a primeira no item 7, pois o autor apenas informou quantos artigos foram excluídos e não confeccionou uma lista com esses artigos, justificando a exclusão deles. No item 8, o autor trouxe uma lista descrevendo todos os artigos incluídos, em contrapartida não descreveu os detalhes, portanto aqui a pontuação dele foi como sim parcial. Continuando, o autor utilizou uma técnica adequada para a avaliação do risco de viés individual de cada artigo. O item 10 foi o outro item que foi pontuado como não pela tabela, já que os autores não deixaram explícito as fontes de financiamento para os estudos que foram incluídos na revisão. Continuando, no item 11 os autores utilizaram de métodos apropriados para a combinação estatística dos resultados e providenciou uma discussão adequada a respeito dos ensaios clínicos randomizados com risco de viés. Além disso, incluíram no seu artigo apenas estudos com baixo risco de viés. No item 14, não houve heterogeneidade nos estudos incluídos. No item 15, os autores realizaram uma síntese e discutiram os riscos de viés em sua revisão sistemática. E no item 16, os autores declararam nenhum conflito de interesse. Terminando essa avaliação, fica evidente a boa qualidade metodológica do artigo publicado no Medline. Porém, ao concluir a revisão,
A eficácia do própolis para o tratamento de doenças orais, de pele e genitais foi inconclusiva, em função da baixa qualidade metodológica dos estudos publicados, o que levou à exclusão de vários artigos da revisão e amostras muito pequenas. Portanto, se faz necessário a realização de mais estudos clínicos randomizados com boa qualidade metodológica, a fim de constatar o que foi possível sugerir com essa revisão. O própolis pode ter efeito benéfico no tratamento de certas doenças.